Bom dia, internautas. Vou começar rindo já, porque fora do ar a gente já saiu com as piadinhas aqui. Mas hoje nós vamos ter que falar um pouco mais alto, porque o microfone está aqui em cima e não aqui na mesa. Então, se por acaso o som não estiver saindo bem, vocês mandam uma mensagenzinha para nós informando que não estão ouvindo bem, tá? Mas também, se usa aparelho, né, auditivo, de repente é porque esqueceu na gaveta. Hoje é um Dia Internacional da Mulher. Todo mundo recebeu piadinhas no celular, todo mundo mandou mensagem, mandou flores. Então eu vou deixar hoje para Gislaine começar o programa com a mensagem aí para as mulheres. Começar o quê? Começar, né? Mas vamos então começar por aqui, né? Começa por aqui. Alexandre, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite quem nos acompanha. Boa noite a todos. Não quer mandar uma mensagem? Eu não. Fala mais eu rápido. acho que eu não vou. Eu acho que a minha voz não vai alcançar Ela vai ficar em pé, para falar aqui. Eu acho que não vai dar certo. Tá, mas tudo bem. Fala aí. Enquanto o pessoal não. Mas não fala baixinho assim para prejudicar. Tem que falar gritando aqui. Vocês falar para as mulheres aí, nós queríamos trazer tínhamos convidado uma moça para vir aqui hoje no programa, mas infelizmente em razão de aula, ela não pôde vir, né? Mas o Fabiano está colocando a música, o som lá, deu para ver, né? Tá legal o som. Pode falar assim no teu normal que não tem problema. Então assim, eu vou colocar aqui passar uma mensagem que eu postei no meu Facebook. E que é bem o que eu realmente acho, principalmente no dia de hoje, que todos estão dando parabéns para o Dia Internacional da Mulher, né? E eu espero que as mulheres tomem consciência que nós somos indivíduos e a gente não está aqui para disputar espaços e sim cooperar com os outros, né? E quando a gente conseguir cooperar melhor com todos, é que a coisa vai melhorar e não disputar espaços. Então eu coloquei assim, o meu dia é todo dia, então o Dia Internacional da Mulher é mais um dia como todos os dias que eu vivo na plenitude da minha inteligência e capacidade individual de fazer o melhor que eu posso com o que tenho, com a minha força de vontade única e exclusiva de vencer, sempre cada dia com honra, coragem, confiança e jamais abrindo mão da minha dignidade. Essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Eu pensei que ela ia falar uma coisa assim liberal, né? As mulheres têm que ser liberadas. E não é liberal? Mas falou, indivíduo, né? Eu entendi. Tá querendo, na verdade. Eu fiquei aqui prestando atenção aqui, acabou. Olha só. Mas quem parece puxar o assunto hoje vai ser o Alexandre, né? Mas sempre eu que puxo o assunto. Como que é sempre tu? Disseste que tinha umas coisas pra falar aí? Não, é porque o Dia Internacional da Mulher, né, e caiu bem no nosso programa, né, que é um programa que fala de liberdades, né, e como foi difícil, né, para conquistar para as mulheres conquistarem essa liberdade, né. Foi numa época que as mulheres não podiam nem votar. Uma coisa tão ridícula hoje, né? Assim, tão simples, né? Eu vou lá votar. Mas naquela época não tinha isso, sabe? As mulheres não tinham voz, as mulheres não podiam falar o que pensavam, não podiam ter uma publicação, por exemplo, não podiam fazer que nem a Gislaine faz aí, né? No Facebook e tal. Não tinha nada disso, então... Muitas mulheres, quando queriam estudar, tinham que passar por homens, né, para poder ter ou mesmo ir para outros países que teriam mais liberdade para poder, né, foi concluir. Foi o caso da Ayn Rand, né? Isso, concluir os estudos. Tu vê, uma coisa tão simples, né, que hoje a gente vê, hoje as mulheres, por exemplo, formam a maioria nas universidades, né, mas não era assim antes. Calma, Beto Pereira. Não era assim antes, né, as mulheres não tinham esse direito. E na minha opinião, o feminismo, apesar de ter se tornado outra coisa hoje, mas pelo menos o começo dele tem tudo a ver com o liberalismo, né? Que é ter a individualidade dela respeitada, que é ter as liberdades, os direitos naturais, né? A vida, a liberdade, a propriedade respeitados, né? Que é uma coisa que hoje tem, né? Apesar de ainda existir machismo, ainda ter sexismo e tal, mas comparado ao que as mulheres tinham, na verdade não tinham, né?
mudou muito, né? Ela citasse agora o exemplo, né? Às vezes elas tinham que sair para outro país só para poder estudar, para poder ler, para poder... A Ayn Rand, por exemplo, saiu da União Soviética, né? O socialismo, né? Ditadura. Foi para os Estados Unidos e lá ela começou a fazer, a escrever, começou a trabalhar. Pô, ela não podia trabalhar, sabe? Mas foi por isso que ela saiu da União Soviética? Foi por isso que ela saiu. Sim, eu sabia, a família dela também foi perseguida. Ah, né? sim, claro. Então não foi só uma questão dela procurar... De querer procurar um lugar por ela ser mulher. Não, claro. Na verdade foi pela perseguição imposta pelos comunistas em cima da família dela. E tu vê, né, como... Eu até fico espantado porque tem muitas mulheres que se dizem feministas e acabam se aliando a esse pessoal, né? A esse pessoal que não tem nada a ver com liberdade e tal. A gente vê, por exemplo, nas marchas recentes que estão acontecendo nos Estados Unidos de mulheres, né, contra o presidente Trump, elas acabam apoiando, por exemplo, símbolos islâmicos. Elas acabam colocando símbolos islâmicos. Totalmente Exatamente, contrário, sabe? né? Eu não consigo entender a relação disso. Porque, se tu pensar bem, lá as mulheres são submissas, elas não têm liberdade alguma, né, no Oriente Médio. E aí, apoiar um símbolo desse, sabe? Apoiar Islã, essas coisas. E até fico meio espantado que o feminismo hoje, sabe, contemporâneo, apoia esse tipo de coisa, assim, mas... E pra mim, a maior filósofa, o maior nome, né, feminino da liberdade individual é a Ayn Rand, né, que escreveu A Revolta de Atlas, que está aqui na mesa, inclusive. Vai ser sorteado, né? É sorteio? Coloca ali na... Aí, ó, não, esse já tem dono. Dá um close ali no Alexandre, ali, ó. O Alexandre tá bem perto, já coloca ali. É esse livro aqui. Vai, ô Fabiano, coloca aqui. Esse livro aqui é A Revolta de Atlas, que é o melhor livro dela, esse aqui é o volume 3, inclusive. Que é, eu acho que é a obra-prima dela, né? O Magnum Opus da Ayn Rand, que fala justamente sobre um governo totalitário que acaba, né, suprimindo as liberdades de empreendedorismo, essas coisas e tal. E o nome dela, o que ela fez ela mudou a história do feminismo, ela criticou quando o feminismo começou a se aliar com a esquerda. E aí as feministas começaram a odiá-la, como sempre. Não tem que concordar com elas, não pode... E aí ela acabou se distanciando do feminismo, começou a defender mais o individualismo e tal. Ela até dizia que as mulheres elas não precisam aprender a jogar futebol americano para ser mulher. Não precisa fazer boxe. Não precisa fazer boxe para ser mulher. Ela diz que a realização pessoal da pessoa, né, da mulher, dela chegar e escrever um livro, por exemplo, de ser mundialmente conhecida, né, não há luta de boxe que pague isso, né, não há jogo de futebol americano que pague isso, né. E hoje rola isso, né, que a mulher precisa ser forte. Só que ser forte é muito mais do que dar soco em alguém, né, não precisa disso, né, necessariamente. E ela tem uma frase muito boa que, pra terminar essa introdução longa que eu tô fazendo, né? Não, pode ir falando que hoje eu não trouxe nada pra conversar. Não, ela tem uma frase muito boa que ela fala o seguinte, né, a questão não é quem vai me permitir, a questão é quem vai me impedir. Entendeu? Então ela não perguntava, ela chegava e fazia. Sabe? Que é o que toda mulher tem que ser, né? A mulher não pode ficar à mercê de opiniões, não, a mulher tem que ser livre para fazer o que ela quiser. O lugar de mulher é onde ela quiser. Se for num tanque armado, é melhor ainda, mais legal, né? Mas combatendo o Estado Islâmico, né, talvez, que é o que acontece hoje. E hoje a mulher conquistou esse espaço. Eu acho muito importante essa data, apesar né, desses movimentos contemporâneos desvirtuarem um pouco o que é o feminismo, né? Que o feminismo está ligado ao liberalismo, né? E esses movimentos acabam ligando ele ao totalitarismo, né? Mas eu acho extremamente importante, não pode ser ignorado de forma alguma, entendeu? E eu acho que eu já me alonguei aqui demais. Não, tu tinha uma pauta bem grande, passaste para mim no WhatsApp. Hoje eu quero falar disso. Não, mas eu quero passar mais aqui para vocês, né? Eu falei demais. Né? Não, para quem, por incrível que pareça, eu não li nenhum livro dela ainda. Da Ayn Rand? Não li. Mas para quem gosta de leitura, esse aqui já é o volume 3, né, A Revolta de Atlas. Os outros dois primeiros é o mesmo título. Sim, é o mesmo título. Mas tem um outro dela. A Nascente. Tem o A Nascente, que é muito bom também. Muito bom.
Só que o A Nascente é complicado de achar no Brasil a versão impressa. Eu tive que procurar na internet porque eu acho que nem tem mais. Eu tenho em PDF. Eu também tenho em PDF. Eu acho horrível ler no computador, mas infelizmente eu também não encontrei. gosto. Eu assim, ó, pra mim, PDF é um recurso pra quem tem pouca grana. Assim, ó, ainda bem que existe. Viva o capitalismo, claro. Sim, porque assim, ó, tu imagina, assim, ó, nós não teríamos acesso a esses livros agora que nós estamos tendo. Tu vê quanto tempo isso aqui já existe, essas informações, esse conhecimento. Deixa eu ver aqui. Não, e tem livro que às vezes nem é lançado no Brasil e alguma pessoa pega o livro, traduz e de forma voluntária compartilha, sabe? Original 1957. Olha aí. Foi lançado. Ou seja, desde 1957. Já tem esse. Esse livro foi lançado no Brasil em 88. 88? E eu tive acesso a ele o ano passado. Tu vê que absurdo, o cúmulo do absurdo. Graças ao novo. Graças ao novo. Graças ao Partido Novo. E tu vê, né, assim, é claro que esse livro, pra quem não sabe, ele não é uma biografia, ele não é um livro técnico, ele é uma história de ficção que os personagens dela, o cenário que ela cria nos livros é o que expõe a ideologia dela, né, o objetivismo, o individualismo, o capitalismo, né, e tem o A Nascente, né, e também tem os escritos dela, né, pode encontrar aí os artigos dela, que ela falava sobre feminismo, falava sobre capitalismo, sobre liberalismo. Eu acho que, cara, se não for é uma das 3 mais autoras femininas de todos os tempos, na minha opinião, porque o livro dela é ensinado nas escolas nos Estados assim, Unidos. né, ó, a gente lê, a gente realmente repensa tudo que a gente... até aquele momento a gente sabia, a gente revê tudo. Sim. E coloca muita coisa no lixo depois que lê esse livro. Inclusive a personagem principal desse livro é uma mulher, uma empoderada. Uma mulher que eu acho muito feia a palavra dela. empoderada. Não é porque, tá ligada porque o pessoal se apropriou da expressão. Tá ligado ao esquerdismo. Mas eu sei, eu entendo a palavra, mas da forma que ela é colocada quando sai aquelas mulheres com sovaco cabeludo no meio da rua. Aí realmente a palavra empoderada que não tem sentido nenhum, né? O fato de andar sem as axilas não depiladas. Que formal. Vamos falar assim bem bonitinho assim, né, no programa. No rádio a gente fala mais assim, né, mais solto, a gente vai lá, bota os pés em cima da cadeira, né. Aqui a gente eu nunca fiz isso. Aqui a gente tem que fazer a barba, para de soltar indireta. Tem que pentear o cabelo. Para de soltar indireta. Mas quando isso acontece de forma natural, eu não vejo problema nenhum. Mas quando é uma ideologia... Quando começa a usar isso como uma ideologia, aí é problema. Aí é problema. Mas aí tudo, né? Assim, tudo é um problema, né? Baby, não é? Baby do Brasil. Baby Consuelo. Mas pra quem gosta de ler Harry Potter, né? Que são quantos volumes? Harry Potter? São lá, 7. São 7, eu acho. Então pra quem gosta, com certeza vai gostar desse, né? Vai gostar desse aqui. Mas o que tem a ver o Harry Potter com esse aqui? Não, quem gosta de ler, que gosta de ler vários, né? Porque ele é uma ficção, né? Ele não é um livro técnico. Isso, exatamente. E é bem fácil. É um romance. Mas o romance. Harry Potter é meio místico, né? É um romance muito envolvente. Mas a esquerda não é mística? Acredita em socialismo, né? Pra mim é magia aquilo lá. Mas é interessante como a Ayn Rand, ela tem várias frases que começaram a ser usadas, né? Em razão, acho que do Facebook, as pessoas começaram a... se popularizou, né? Algumas frases dela. E às vezes vê pessoas da esquerda utilizando as frases dela, né? Exatamente. Como é que é aquele lá? Não, eu postei num grupo da sala lá do meu curso de Direito, né? Eu postei essa frase dela, né? No grupo lá do WhatsApp. E aí uma colega minha, que é de esquerda, pegou essa frase e colocou no Facebook, assim, sabe? Que frase linda e tal, assim. E eu só rindo, né? Assim, ela acabou de compartilhar uma autora liberal, uma autora individualista, né? E não se ligou. Eu acho que a hora que ela deu uma pesquisada no Google quem é a autora, eu acho que ela vai apagar, assim, né? Mas... E a frase a menor minoria da Terra... Não foi essa. Não é essa?
Não, Não, aquela... Não, mas essa é a melhor dela. Mas essa é a melhor, né? Essa é a melhor. A menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. É a mesma frase que eu tenho na minha camiseta. Ela realmente, literalmente veste a camiseta. Também é... Não, agora, infelizmente, não trouxe a minha Ô, Fernandinho. da escola austríaca, né? Não, mas essa frase aí é um recado, né, para esses movimentos que se dizem defensores de minorias. Como é que tu defende minoria e tu coloca o coletivo, né, acima do indivíduo? Não faz sentido, né? E eu acho que, assim, eles reclamam tanto que o governo, sempre reclamam do Estado e tal, e vão pedir ajuda justamente pro Estado. Não faz sentido algum, sabe? É um movimento totalmente... É incoerente. É. Não tem né? coerência. É, exatamente, né? E a Ayn Rand, ela falava muito sobre isso, né? Ela dizia que as pessoas tinham que parar de pedir tudo, né? De esperar pelo governo, de esperar pelas coisas acontecerem. E ela, eu acho que mais do que ninguém, mais do que nós aqui, mais do que muitos autores liberais, ela viveu o socialismo. Então ela sabe a desgraça, né? Ela sabe a fome. Ela sabe o que é tu ter a tua propriedade roubada, né? Assim, ela viveu aquilo, então ela tinha... Quem viveu tem propriedade Exato. de falar contra. É isso que se sente quando se lê, por exemplo, esse livro. Porque a história do livro é mais ou menos assim. Existem pessoas que trabalham e produzem e são muito bem sucedidas nisso. E outras pessoas usam de um discurso dito de justiça social para se apropriar do que essas pessoas produzem. Então, a Revolta de Atlas, que é o título do livro, ela coloca como Atlas. Quem é Atlas na figura mitológica? Atlas foi condenado a sustentar todo o peso do mundo. Certo? Carregar o mundo nas costas. Carregar o mundo nas costas. Então, o Atlas na história, no romance que ela propõe, são as pessoas que criam riqueza. E essas pessoas são, de certa forma, perseguidas nas suas propriedades por pessoas que usam de um discurso em favor de um coletivo, de uma redistribuição, para se apropriar da riqueza que elas produzem. E muitos chegam a um ponto que se revoltam contra isso e abandonam sua produção, gerando caos em toda a sociedade. Ou seja, a revolta de Atlas é que quando quem sustenta tudo cansa e larga. Sim. Entende? Então, por isso que é um romance muito envolvente. Assim, a gente lê com gosto. Você quer sempre ver o que tem na próxima página, no próximo capítulo, porque ficam coisas intrigantes. E fora todos os conceitos e ensinamentos que, mesmo sendo uma ficção, a gente tira, né, as lições. E se percebe muito essa mágoa em relação dela a esse discurso usado para apropriação disso aí. Eu, quando li, estou lendo agora, vou começar a ler o terceiro, mas no que eu li até agora, percebe-se essa revolta no uso desse discurso para apropriação indevida disso aí, que me parece que vem uma coisa que ela sofreu, ou seja, que a família dela talvez tenha sofrido, que é essa apropriação em função desse discurso. Não, isso é para o bem coletivo, é para o bem de todos, nós estamos fazendo isso para o bem, então nós vamos tirar o que você tem. É para o bem comum. Pro bem comum. A gente tem algum exemplo no Brasil sobre isso, né? A gente está vivendo isso. Todos os presidentes. Nós estamos vivendo isso. E essa história é tão atual que eu enxerguei o que eu vivo. Não, enquanto o socialismo não for derrotado de vez, isso vai ficar valendo. Sim. São palavras que não vão deixar de Não ter adianta, valor. não adianta. Mas aí é que está a desigualdade nessa relação que se percebe muito bem aqui. Por que o socialismo fez tudo o que fez e ainda faz? Porque quem está produzindo está preocupado em produzir. Quem está produzindo mostra muito bem o perfil desses empresários que trabalham aqui. O perfil é sempre buscar a melhora do seu produto, da sua produção, melhorar o que ela faz. Ela não se preocupa em ficar se justificando para a sociedade de por que ela está fazendo isso. Entende? Então, ocorre bem essa diferença que quem produz não está interessado nesse jogo político. Ele está interessado em produzir.
Os outros é que não produzem, é que usam desse discurso político para se apropriar. Então, quem lida, quem conversa com as massas, com as pessoas, são os políticos e o pessoal de esquerda que querem se apropriar do Estado. Entende? As pessoas que realmente focam na produção não estão interessadas nesse tipo de relação. Aí abre espaço para que ocorra o crescimento desses mecanismos. Então, realmente, sempre vai existir. Você não vai conseguir tirar isso de cena, porque quem estiver preocupado em melhorar, em gerar mais riqueza, vai estar concentrado nisso. Engraçado que já foram várias tentativas, né, de emplacar esse sistema social. Esse sistema tirano, né, esse sistema perverso. 100 milhões de mortos aqui, 50 ali, né, pouquinha coisa, né? E, pô, a Venezuela, por exemplo, tá não, passando mas esse daí, isso é socialismo que não deu certo. É sempre assim, né? Tu imagina se tivesse dado certo. Não, isso é engraçado, eles sempre usam essa desculpa, né? Ah, Cuba não é mais socialista. Como não? De Estado ditatorial, não tem propriedade privada, racionamento de tudo, desde comida a energia, tudo pelo governo. Controle de tudo. Tu não faz o que tu quer, tu não pode. Até do emprego. Até do né? emprego. Porque assim, ó, lá tu não escolhe o teu emprego. O governo que escolhe onde tu vai trabalhar. Sim. Tá faltando engenheiro, então ele te paga, quer dizer, paga, né? Tu que vai pagar pra ele depois. Da esmola. Tu vai ser engenheiro. Não, mas sei lá, eu gosto de medicina. Não, mas cala a boca. Quieto, tu vai ser engenheiro. É assim lá, né? Via de regra, o que houve até agora foi que onde se implantou na íntegra esses regimes, eles sempre levam à exaustão daquela sociedade a que eles dominam. Ou seja, como não é um regime que é propício para a geração de riqueza, ela acaba consumindo as riquezas do lugar até que se acabe e há um ciclo de renovação. Só que me parece que os esquerdistas, os socialistas, principalmente como o PT, como exemplo, eles se deram conta de que eles não vivem sem o capital. Mas é por isso... Eles dão liberdade para que haja o capitalismo. É por isso que eles não acabam de ver esse capitalismo. Eles permitem porque eles não conseguem, né? Eles sabem que eles precisam disso. Então tem que ir por partes, tipo o Bruno do Flamengo, né? Bem, né? Não é macarrão e o que tem a ver o Bruno? Porque é picadinho. Vai por partes. E quem falava isso era a Tátia, né? Outra mulher poderosa. Sim. Mas aquela outra que matou o marido lá, que colocou tudo no saco, desceu no elevador, aquela ficou mais, eu acho, né? Eu acho também. É uma loucura, né? A gente falando de... Não, a igualdade das mulheres, né? Elas vão ficar iguais aos homens, né? É um perigo, né? É um perigo. Então, quer dizer, antes ela só batia com o pau do macarrão, agora tá um picadinho já, cara. Então, quer dizer, o socialismo, ele tenta, ele nunca vai acabar com o capitalismo porque ele depende do capitalismo para sobreviver. Não existe isso. Não, só existe socialismo porque existe capitalismo. Não, o maior exemplo de tudo foi a União Soviética. Assim que caiu a União Soviética, surgiram multimilionários de dentro da União Soviética. Tanto que a Rússia hoje é um lugar de milionário. Ou seja, o capitalismo, de uma certa forma, sempre existiu lá dentro. Sim, mas para alguns... Sim. Não capitalismo, capitalismo não de Estado. Não, capitalismo de Estado. eu estou falando que o capitalismo de Estado. Existe um capitalismo. Certo. Tá? Existe um capitalismo, mas é um capitalismo que é coordenado pelo Estado, ou seja, o Estado faz concessões e faz incentivos para determinados setores, assim como estava se fazendo por aqui. As empresas do Eike Batista são o maior exemplo que a gente tem. Né? Foi eleito pelo governo que entrou, foi eleito o cidadão Eike Batista, que era um grande empreendedor, era o soldado do Brasil, né? E vai receber os maiores incentivos financeiros que possa estar disponível, tá? Foi dado para ele. Deu no que deu. O empresário favorito da Dilma, né? É um exemplo de empresário a ser exportado. A gente só exporta porcaria mesmo. Putz. Até o nosso café perdeu espaço para o café colombiano, né? Tudo que o Brasil exporta acabou perdendo, né, espaço para outros lugares, justamente por políticas de proteção, né? Que todo socialista adora isso, né? Eu vou proteger todo mundo. E aí ele acaba não protegendo nada. A União Soviética, por exemplo, se fechou, né? Houve um embargo também
dos Estados Unidos com eles, né? E eles se fecharam. E aí deu no que deu, né? Pessoas morrendo de fome porque, como o Guilherme falou, o socialismo não produz nada, a não ser morte. Ele não incentiva a produção. Ele não incentiva. E uma sociedade que não há incentivo é uma sociedade travada. É uma sociedade que trava. Qual é o primeiro você tem que pensar, qual é o principal incentivo para a produção? Lucro? Não, é a propriedade privada. Ou seja, sim. é você ter certeza de que o que você produzir vai ser seu. Né? Ou seja, que você não vai ser desapropriado daquilo. Esse talvez seja o maior incentivo para que você se empenhe em produzir alguma coisa. Se você não tem essa ressalva, você não produz. Se tu não tem essa garantia, Se tu não tem vai essa garantia, você não vai produzir. Sim. Entende? Então é esse o ambiente que o socialismo não deixa criar. Ele não dá esse incentivo a que as pessoas empreendam e colham os frutos desse empreendimento. Sim. É simples assim. Simples assim. O mecanismo é muito simples e muito básico. Que você a garantia de que o esforço que você aplicar, você vai ser recompensado e isso é seu, de direito. Né? Nos regimes mais controladores não se tem esse direito, ou seja, isso é do Estado. A produção tem aquela questão estatal que ela é do Estado. Não falo nem em quantidade de imposto. Você pode ter que pagar muito imposto. Tá? Mas você tem que ter garantido que o que ficar além desses impostos vai ser seu. Sim, inclusive o maior exemplo que eu consigo ter em mente agora é o fuzil mais famoso do mundo, né, que foi produzido por um soviético e o governo confiscou toda a produção dele, né, que é o AK-47, né, até hoje eu acho que é considerado o melhor fuzil de assalto do mundo. O cara tira até embaixo d'água, na areia. Não, na areia, embaixo d'água. Por isso que os terroristas adoram, né? Porque tu não precisa limpar, né? Não precisa fazer manutenção. E o cara teve uma ideia de um fuzil pro exército e tal, o governo foi lá e confiscou tudo. E aí teve acho que foi até a Heritage que faz Pra quem não sabe, a Heritage, a fundação, né? Ela faz as pesquisas de liberdade econômica, liberdade individual no mundo, né? E eles fizeram um pequeno cálculo que mostra que para cada unidade legalizada da AK-47 no mundo, o Kalashnikov, que é o cara que criou, ele seria o cara mais rico do mundo. Entendeu? De tanto que esse fuzil já foi produzido, exportado e... se espalhou muito também esse fuzil, porque quando caiu a União Soviética, ficaram armazéns cheios de armamento dispostos a traficantes de armas, sim, né? sim. Então, talvez um dos motivos também talvez seja o fuzil mais popular, por causa disso também. que é o que mais foi despejado no mercado. Sim. Não, e assim, né, em determinados países, por $100 tu compra um, né? Então, tu vai na África, por exemplo, tá no mercado público pra tu comprar, sabe? Então, é loucura, né? A gente pensar, tu ir no Altoff e comprar um fuzil, assim, né? Mas lá é assim, né? Infelizmente. Justamente por quê? Porque lá é socialista, cada um por si, né? E, enfim, ditaduras, né? Ditaduras por todo o continente, enfim. Vamos colocar aquele vídeo da Narizinho. Quem é a Narizinho? A Narizinho é aquela... Tinha de capão amarelo? Não, aquela pilantra. É a pilantra lá do Senado. Fabiano, pode colocar aquele vídeo para nós daquela moça? Gleice Hoffmann, né? A Gleice Hoffmann. Eu subo essa tribuna hoje, que é dia 6 de março, segunda-feira, a semana em que nós comemoramos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exatamente para falar sobre a diferença desse 8 de março nas nossas manifestações. Então, esse ano, o dia 8 de março vai ser um dia de greves. Nós vamos fazer greves, senhor presidente. Nós vamos fazer greves nas escolas, nós vamos fazer greves nas nossas casas, nós estamos chamando para fazer greves das atividades domésticas, fazer greves na área de trabalho, fazer bloqueio de estradas, fazer marchas, fazer abstenção de todo o trabalho doméstico, inclusive abstenção sexual. É isso. As mulheres vão parar por um dia, inclusive abstenção sexual. Inclusive abstenção sexual. Esse vídeo aí da Narizinho, né, conhecida como Narizinho, da Gleice Hoffmann. Que apelido. Gleice Hoffmann.
É interessante, né? Ela subir na tribuna para dizer isso, né? Temos que furar esse bloqueio. Eu fico preocupado com o cara que é casado com uma petista. Hoje ele vai ter que pescar. Hoje ele tem que furar o bloqueio. Pescar, vai pro bar, vai. Tem jogo hoje à noite? Vai jogar, né? Porque em casa vai ter greve, segundo ela, né? Se a mulher é realmente petista e seguir os ensinamentos aí da Gleisi Hoffmann, vai. Eu estava justamente falando com o Alexandre assim, ó. É a capacidade de uma. Ela é deputada? Senadora. Uma senadora federal se utilizar de uma tribuna para falar uma asneira dessa, querendo colocar regras na vida individual da pessoa. Assim, ó, é o cúmulo da imbecilidade. Sim. Assim, ó, como é que nós estamos nas mãos dessas pessoas? Ela está sugerindo, dessas por exemplo, quadrilhas. assim, que o ato sexual é uma obrigação da mulher. Sim, é o trabalho. Sim, ela mesma está sendo machista. Está sendo sexista. Exatamente. Mas esse é o trabalho da esquerda. Distorcer as coisas. Não, é criar grupos, separar, né, uns contra os outros. Enquanto isso eu vou encher no bolso. Também. Porque pensa, a direita ela tá preocupada consigo mesma, com o indivíduo. Eu não sei o que é melhor para os outros, eu quero que os outros se danem. Eu vou buscar a minha felicidade e tal, a minha prosperidade. Não que se dane, né? Mas não, claro. que melhore da melhor forma, mas que não me atrapalhe. Que não me atrapalhe. O João Rosa disse, já fui fã dessa louca. Ainda bem que tu despertou. Qual que é a Desperta mais pra louca? vida, João, senão tu vai ficar aí, ó, na seca, né? Agora, qual que é a mais louca? A Maria do Rosário ou essa? Não existe. Porque a Maria do Rosário, né, se diz uma defensora dos direitos humanos e não defende direitos humanos. Ela não defende direitos humanos básicos, não defende liberdade, não defende propriedade. Ao contrário, defende mais roubo, defende mais esse tipo de coisa, né? Defende bandido. Defendeu um estuprador, cara. E isso, assim, é uma coisa que é indefensável. Pra mim, existem crimes que podem ser discutidos, ser debatidos. O estupro não é um deles. Pedofilia e estupro. Pra mim não há discussão. Sem discussão. Não tem argumento, não tem defesa, não tem nada disso. Não tem como. E justamente ela defendeu um estuprador, cara, sabe? Defendeu que ele tenha um julgamento respeitando os direitos humanos. E aí, quais são os direitos humanos que ela acha que são direitos humanos, né? E aí, né, são pérolas. Não, isso aí foi naquela discussão da maioridade penal. que ela, na verdade, aí tem que ficar claro, assim, claro, a gente sempre é a favor de que todo mundo tenha um julgamento justo e humano. É claro, mesmo estuprador. Os direitos humanos mesmo básicos. estuprador, ou seja, tem que se manter. Então, nisso aí, não. O problema é que ela estava defendendo, essa discussão foi travada no âmbito da discussão da diminuição da maioridade penal. Ah, sim, também. Porque o estuprador, que estavam falando, o Champinha, acho que era menor de 17 anos. Sim, ele era adolescente. Adolescente, 17 anos, que sequestrou um casal, matou o namorado e ficou estuprando a moça 4 dias, 5 dias, uma coisa assim, depois matou ela. Foi uma coisa assim. Depois matou ela. Ou seja, esse foi o exemplo que foi levantado nessa discussão, em que Bolsonaro defendia a redução da maioridade penal e a Maria do Rosário defendia que não se diminuísse a maioridade penal, e defendendo que o Chambinha, esse, como era menor, não sabia o que estava fazendo. Oxe. Tá? Ou seja, aí ao final dessa discussão veio aquele episódio célebre que a Maria do Rosário chama o Bolsonaro de estuprador e ele fala que não estupraria ela porque ela não merece. O que passa dessa mensagem é que quem estava defendendo o estupro era o Bolsonaro. E ela a defensora da mulher. Importante aqui dizer que nós não defendemos Bolsonaro. Eu não estou defendendo. Mas defendemos a lógica. Nesse episódio eu defendo o Bolsonaro. A lógica. Nesse episódio, porque ele estava lá defendendo e lutando pelas mulheres contra o estupro, ainda contra o estupro de um considerado menor, mas que de fato não era. Ou seja, quem estava defendendo as mulheres nessa ocasião era o Bolsonaro. Né? Quem estava defendendo o estuprador era a Maria do Rosário. Né?
Mas, de repente, e só se fala disso, inverteu-se essa lógica. Quem defende o estupro é o Bolsonaro. E quem defende as mulheres é a Maria do Rosário. Vai entender uma coisa dessa. Maria do Rosário, essa que não consegue educar a própria filha, né? Não sei se vocês ficaram sabendo do vazamento que teve com a filha dela, que ela acabava colocando fotos consumindo drogas, acabava colocando esse tipo de fotos assim no Instagram público, e aí do nada alguém descobriu, né? E acabou, a filha da Maria do Rosário, não sei o que e tal, e aí acabou vazando. A Maria do Rosário usou a Polícia Federal de forma política para investigar esse tipo de os caras que soltaram essas imagens, né? Então mostra que ela não é uma pessoa, nem com a família dela ela consegue resolver os próprios problemas, né? Quer dizer, os problemas da nação, né? Assim. Esse problema de família é meio... De família, é uma coisa dela, uma coisa assim, cada mas... um. Tem uns tem filhos que nascem para serem tortos e não tem jeito. Não adianta. É verdade. Esse negócio de que a fruta não cai longe do pé, isso é coisa que o povo inventou aí. Essa analogia. Não, é verdade. Está dizendo que ela não conseguiu educar a filha. Não, a questão é não saber educar. Talvez ela tenha se preocupado tanto na questão dela como uma política e pode ter deixado vazio em casa também. Entendeu? Tem toda uma questão social. Claro, né? Sempre se fica com essa dúvida em relação a esse pessoal, óbvio, mas não devemos usar esse caso para crucificar ela. O que a gente deve usar para crucificar é essa inversão dos valores que se faz frente à mídia. Tá? Porque eu não vi em nenhum lugar alguém contar a história toda do que aconteceu nesse episódio. Da onde estavam saindo, de que reunião, estavam discutindo o quê? Que eles fizeram debates acalorados, eles saíram... Mas tem lá no YouTube. Tem, mas, por exemplo, assim, quando se fala nisso na mídia, na TV, nos jornais, não se vê essa história por completo. Não, é só os trechos onde é só o fato em que ele fala que não estupraria ela porque ela não merece. Faz um corte, né? Faz um corte, tiram do contexto, né? E jogam isso pra... Mas até se for analisar só isso que ele estava falando, digamos assim, vamos analisar só o que ele falou. O que tem a fala dele que eu já vi lá? Ele fala assim, eu sou estuprador, então eu não estupro a senhora porque a senhora não merece. Ele falou, o que ele falou está errado. Se o que ele falou está errado, o inverso do que ele falou estaria certo. Eu estupro a senhora porque a senhora merece. Isso estaria certo. Entende? Até se você for analisar semanticamente o que ele falou, ele tem razão. Sei lá. E o engraçado é que depois desse episódio, acho que foi depois desse episódio, que é antigo, não é de agora, né? Não. Aquela repórter de direita, a Raquel Sherazade, eu nunca sei pronunciar esse nome. Não precisa, não. Um movimento de esquerda falou que ela deveria ser estuprada. Ninguém, não teve interpretação errada, foi explicitamente isso. Google, em 15 segundos tu acha quem disse isso. Inclusive foi um professor universitário, né, que, porque ela é conservadora, porque ela é cristã, porque ela é de direita, um cara me solta isso. Quantas opiniões acerca disso? A mídia. O que a mídia diz sobre isso? Nada. Não. Por quê? Aí não defende quem é o bonzinho da história, que pois o bonzinho da história é quem é da esquerda, né? É aquela visão romântica, né? O João Carlos Pereira, vamos dar uma boa noite aqui, pessoal. Boa noite ao Kleber Xavier, Paulo Souza, João Carlos Pereira, Tânia Bittencourt, João Rosa, Fabrício Muniz, Marcelo Tolentino. Marcelo Tolentino é jornalista imbitubense, acho que é imbitubense, pelo menos ele morava aqui. E o João Carlos Pereira diz o seguinte: castração química para estuprador e pedofilia. Ontem eu assisti um filme bem interessante, Spotlight. Segredos Revelados. Segredos Revelados. Muito bom, ganhou o Oscar. Muito bom, ganhou um Oscar. Sobre a pedofilia dentro da Igreja Católica. E a história real, hein? Baseada em história real. E no final do filme, relaciona todas as cidades, né, em que eles tiveram notícia de que a partir daquela publicação no jornal americano,
começaram a investigar, né, crimes de pedofilia em outros locais do mundo, né? E se observar, se for assistir o filme até o finalzinho, vai ver que ali aparecem, se não me engano, 3 ou 4 cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Arapiraca... São Paulo, com certeza. Não vi São Paulo. Não, São Paulo? Não, São Paulo não, porque lá a igreja é muito forte. Olha que Lá foi tudo pro Caixa 2. Foi tudo pro Caixa 2, né? Mas é bem interessante o filme, um filme prende, assim, né? Pra quem gosta de jornalismo, né? Porque é um filme que não tem ação, não tem... Não. É bem sério, assim. Bem... E ver todo o poder que existe, né? Poder religioso, poder político, né? Tramando quando o crime é praticado por gente importante. Tramando e se protegendo, né? Esse é o erro fatal, né? Porque em todas as instituições podem existir erros. Claro. Né? Mas só que tu saber e tu deixar passar é um erro muito grave. E infelizmente, eu digo isso assim, infelizmente, a igreja vem... Acho que agora que eles estão realmente... Agora quando veio à tona, veio muita coisa à tona. Sim, então, quer dizer, não tem como mais ser escondido. Mas essas coisas boiam mesmo. Boi e caatinga. Vai à tona. Então, eu também tenho plena consciência e sou a favor que tanto estupro como pedofilia, para mim, é inadmissível. Não tem discussão, né? Não, mas voltando naquele vídeo ali da Narizinho. Quem foi que deu esse apelido pra ela? Narizinho. É que ela fez cirurgia plástica, né? É sério? Fez cirurgia plástica. Por causa disso, eu achei que tinha alguma. A mentirosa, sei lá. Não, Narizinho, porque. Ela fez plástica utilizando o nosso imposto. Se ela sai na chuva, ela toma água. Não. Mas assim, ela conclamou todas as mulheres para fazer greve, né? Em todos os setores, né? Inclusive em casa, né? E a pessoa chega lá em casa, tem um pneu queimando na frente da galera. E eu acho que não teve nada, né? O quê? Não teve nada de greve, não Eu não sei. Eu não vi as ruas paralisadas, eu não vi movimentação, não vi. A gente pode comentar amanhã, não sei terminar o dia. Né? O MTST fez alguma coisa, né? Lá não, mas havia essa... Será que ela fez esse apelo quando a Dilma era presidente? Vamos fazer greve hoje e tudo? Não. Ou só fez agora porque a presidenta não vai apresentar? Não, é isso que eu fiquei questionando. Eu não entendi o que ela estava falando, tá? Vou ser sincero aqui. Eu não entendi essa greve que ela estava falando, né? Vamos parar com tudo. Como assim? Eu não entendi isso que ela quis dizer. Ele queria parar tudo. É que nenhuma mulher no Brasil fosse trabalhar ou fizesse nada. Pois é, entendeu? E, sabe, qual é o sentido, qual é a lógica, qual é... Também mostrar a força da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe, a gente reconhece isso, né? Precisa parar. Olha, o problema é se parar e arrumar outro para fazer o serviço. Pois é. Isso é um... Aí vai ter reclamação. Aí é complicado. Né? E assim, enquanto tem essas asneiras, tem tanta coisa mais importante para ser feita, para ser... Assim, o que realmente seria útil para uma mulher, né? Numa situação dessa? Capitalismo. Não, ter uma arma. Assim, eu vou ler aqui, porque faz umas 2 semanas que isso saiu e eu fiquei impressionada. 3 mulheres da mesma família são mortas a facada em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Trabalhei lá já. Tu acha que se uma dessas mulheres tivesse a chance de pegar uma arma, esse infeliz, esse assassino, estaria vivo? Com certeza não. Elas indefesas. Sem direito a lutar pela própria vida. Sim. Quando esses movimentos começar a realmente lutar pelo que é realmente importante, talvez as coisas se resolvam. Até eu seria a favor. Mas enquanto ficar nessa lenga-lenga dizer que não que é para parar de fazer o que para mim não tem sentido, que é
parar de trabalhar, parar de fazer as minhas o que eu gosto por um movimento que não me beneficia em nada, que não te representa, não né? me representa, não tem sentido. Imita a Gleisi Hoffmann. Eu não sei. Ele Só faz no rádio. No rádio ele faz. A Gleisi Hoffmann. Não, a Luciana Genro. Ah, Luciana Genro. Desculpa. Então quer dizer que assim, ó, os movimentos, eles realmente só são para separar, né? Para realmente trazer soluções para nós, dividir, para conquistar. Não existe. Assim, ó, eu vejo uma falta de verdade nos movimentos. Muita, assim, ó, realmente, assim, ó, é só politicagem. Esses movimentos, eles acabaram perdendo, né, a lógica e tal. Tu vê, por exemplo, no começo, o feminismo, eu acho que ele era... Eu acho que talvez o movimento mais legítimo de sua época. Porque realmente as mulheres não tinham nada, não tinham direito a nada, entendeu? Eram tratadas como meras escravas. E isso mudou tudo, né? Porque aí a mulher começou a votar, a mulher teve poder, né? Teve empoderamento, né? Enfim. E hoje, eu não entendo como um movimento feminista, por exemplo, não defende que a mulher possa se defender, por exemplo, né? Possa reagir. Enquanto eles ficam dizendo que a mulher, por exemplo, não deveria ter uma arma, não deveria se defender e tal. E quando eu falo arma, não estou chegando... a mulher vai lá e compra uma arma e sai atirando. Não, treinamento, manutenção. Mas isso aí é assim, ó... Quem pensa assim, ó... Não, essa daí defende pessoas que andam armadas, ela é violenta. Assim, ó, quem pensa dessa forma... assim, ó, tá faltando algum pino na cabeça. Ou uma cabeça, ou um cérebro. Né, porque assim, ó, desde quando eu tenho o meu direito de defesa, é sinal que eu sou uma pessoa violenta. Que é justamente o contrário. Que é justamente o contrário, eu tenho o direito de me defender. Sim. Então assim, ó, eu vou me defender com o quê? Com um garfo? Uma colher? Então, faca não pode, porque nem isso elas deixam, né? Assim. E tu vê que elas foram mortas com uma faca. 3 moças foram mortas com faca. Sim. Tu vê que absurdo. Não foi nem uma pistola, uma arma de fogo, né? Foi uma faca, infelizmente. E o infeliz saiu ileso. Tá vivo. E tem uma senhora de idade que ele... eu adorei essa história. Que ela matou, né? O ladrão? Um ladrão. O cara invadiu a casa dela. E era uma arma que era acho que do marido falecido dela, né? Isso foi no Rio Grande do Sul, não foi? Foi no Rio Grande do Sul. Foi em Teutônia, foi perto da cidade onde eu morava, me falaram dessa história. Que ela achou que era o sobrinho, né? Alguma coisa assim, filho, alguma coisa. E aí quando viu que era um bandido, ela se levantou, né? Acho que ela é deficiente física, né? E conseguiu pegar a arma e disparou, né, e tal. E eu não sei se ele morreu. Morreu. Ah, que bom, pelo menos. Pelo menos isso, né? Vamos dar mais uma... agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo, a Eliane Mari, o Anderson Martins, João Miguel Nolasco, Martim Alvina, Leonardo Carla e a Giovana Fontes. Giovana Fontes é lá de São Paulo. Sei disso porque é minha parente. Eu vou trazer aqui um texto. Talvez a gente possa fazer aquele jogo dos 7 erros. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Bota as figurinhas ali, tu vai vendo onde é que estão os erros ali. Eu vi esse comentário aqui numa postagem no Facebook de um político aqui de Imbituba. Não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é para não criar polêmica, né? Mas ele diz o seguinte: o presidente ilegítimo Temer, com 90% de rejeição, possui vários ministros e aliados investigados na Lava Jato. Se nós trocássemos o nome Temer pela Dilma, daria o mesmo. É a mesma chapa, né? Também. Certo? Certo. Né? Então... eu não votei no Temer. Eu também não votei no Temer. Eu nem cheguei aí ainda. Eu nem cheguei ainda. Ele diz assim: colocou um farsante na Suprema Corte. A Dilma colocou algum? Oficializou as pedaladas fiscais. A Dilma não fez isso? Não, ela não fez isso, ela inventou a Calói. Fazer igual aquele diferente. Ei, meu malvado favorito. Ela não pedalou, pô, ela inventou a Calói.
aumentou os gastos do governo com propaganda. A Dilma não fez isso? Pô, tá brincando, né, cara? Que quer destruir a aposentadoria e os direitos trabalhistas do povo brasileiro. A Dilma fez isso indiretamente. Fez isso diretamente, com certeza. Vendeu nosso petróleo a preço de banana e ainda tem gente que acha que o problema do Brasil é o PT, é o Lula e o PT. Ele acordou do coma? Não sei. Eu acho que é o Rubem Barrichello que escreveu isso. Ele tava no governo do FHC e acordou. O Rubem Barrichello escreveu esse texto aqui, cara. Mas É que ele acordou do coma. O Rubinho Barrichello acabou de botar fora a Dilma aqui no Twitter. Cara, eu não consigo entender. Não, eu até consigo entender, né? A gente sabe como eles usam, né? Como ela falou, uma farsa, né? Uma farsa, é uma mentira. As pessoas, eles vão vendendo isso e alguém vai comprando isso, né? Sim. De acordo com o seu intelecto, vão comprando, né? E, cara, é inacreditável, né? Uma pessoa que hoje ocupa um cargo, né? Né, com uma certa expressão em Imbituba, escrever isso no Facebook, né? Porque quem votou no Temer foram eles. Sim. Quando votou no 13 lá, apareceu a foto. Ei, votasse no Temer? Votasse no Temer? Não. Eu não votei no Temer, ninguém votou no Temer. Sim. Quando apareceu a foto lá, o 13, apareceu a fotinho do Temer. Ah, então tu votou. Não, eu não votei. Eu não vi essa fotinha aí. Não, eu também não vi. É interessante um questionamento feito pelo. Esqueci o nome dele agora, não sei o que, Silva, não é o Lula. E ele é um dos editores do Sputnik, né, o site Sputnik. Felipe. É. E aí ele disse o seguinte, mas olha só, se a Dilma recebeu 150 milhões, né, se a Odebrecht passou 150 milhões para a chapa do Temer e da Dilma, né? E então, se os votos que o PT levou era só da Dilma, então os 150 milhões eram só da Dilma? Caiu aí agora. Se 50 e poucos milhões de votos eram só da Dilma, que tinha, né, o petista dizia isso, né? Não, 50 e poucos milhões é da Dilma, não é do Temer. Então os 150 milhões que o Odebrecht passou para a chapa não era do Temer, era só para Dilma. Era só para Dilma. Era só para Dilma. Tá bem claro. Certo? Então tá certo. Então tá bom, então vamos. Ficamos nessa. O PMDB, o Temer não levou nenhum voto para essa chapa. Não. É como se fosse realmente um golpe, né? Eles dizem Ele que não foi entrou, um só golpe. entrou com o corpinho. E o Temer era tão ruim que eles levaram 2 vezes. Ele só entrou com o corpinho da primeira dama. Mais nada. Dublê de corpo. É. Não, eles falam como se o Temer tivesse feito um golpe de Estado mesmo, né? Eles falam como se fosse uma ditadura, como se nós tivéssemos perdido os nossos direitos políticos, nossos direitos individuais, né? Fala-se muito que foi golpe e tal, mas que engraçado, né? Um golpe que é apoiado pela Suprema Corte do país, né? Que respeita a lei complementar, que respeita a Constituição. Esse golpe é meio estranho, né? Mas tá tendo um golpe agora. E a maioria das juízes foi colocadas por eles, né? Que golpe foi esse? Agora realmente tá tendo um golpe. Tá tendo um golpe agora? Eu não acredito que o TSE vai caçar a chapa. Uhum. Certo? E não tem como não caçar a chapa. Sim, o Temer é horrível também. Certo? Essa chapa tem que ser caçada. Tem que ser né? caçada. E que fique bem claro, o Temer é um criminoso, um bandido que tem que ser preso, tem que se ferrar muito na prisão. Uhum. E tem que... quando a gente fala muito em Dilma e tal, em Lula, é porque eles estavam governando o país. Se fosse o FHC, por exemplo, nós falaríamos dele também. Como falamos, o FHC também foi horrível. Aliás, todos os presidentes do Brasil foram horríveis. Infelizmente, todos que passaram todos. De quando Da foi República, a República até hoje, Foram horríveis. eles nos trouxeram para o ponto que nós estamos vivendo hoje. Sim, sim. Querendo um suspiro, querendo renovar os ares, porque é impossível a gente continuar com a mesma política e não mudar. Assim, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas medidas econômicas e continuar fazendo os mesmos erros. Inclusive aquela minha colega Como é que postou tu vai mudar fazendo a mesma coisa? Não tem como. Vai ter um resultado diferente. Fazendo... Não vai! O cara agora vai, né? Tipo, eu vou fazer a mesma coisa sempre, mas uma hora vai mudar, sozinho.
Não se muda. Se tu não mudar as tuas atitudes e a tua maneira de fazer a coisa funcionar, tu vai ter o mesmo resultado sempre. Sim. Que é que todos os governos fizeram, né? Eu que não né? Agora que estou juntando Lé com Cré, entendo isso. Tá se apropriando da tua cultura. Lé com Cré. Né? Eu já Quem entendo. fala Lé com Cré é o Constantino. Eu entendo isso. As pessoas que estão lá no comando do país, que entendem de economia, não sabem. Não, que não entendem de economia, né? Não, mas Que são a competência deles. deveriam entender. Deveriam, claro. Se eles estão lá, é porque eles têm competência para isso. Sim, claro. Em tese. Competência política, né? Não econômica. Não, mas aí tá, né? Por exemplo, Tem se que tu... primeiro definir o que é incompetência política. Eles estão sendo incompetentes? Eles Não são estão, não. Eles Não até sei. agora foram muito competentes Sim, no que eles fizeram, exatamente. no que eles se Exatamente. propuseram. Para ferrar a vida da gente, eles estão sendo muito competentes. Isso aí, Eles se excelência, propuseram para isso. experts. Até agora deu certo. Tem que então o Brasil tá exportar. bem, cara. Tá bem. Então o Brasil tá bem. Não, eu escrevi no Twitter que se os petistas, os tesoureiros do PT, né, que estão presos, né, que conseguiram, eles conseguiam ser ministro da Fazenda, né? Fabiano, faz favor, a câmera para mim. É só aí que precisava mudar. Os caras conseguiram se dividir entre ser ministro da Fazenda e ser o cara que intermediava a propina. Certo? Se eles tivessem feito pelo Brasil, que fizeram pelo PT, nós estávamos muito bem. Ah, cara. Porque eles conseguiram enriquecer o partido de uma forma assim estupenda. Nunca se viu isso em toda a história do Brasil. Nisso eles mostraram uma organização diferente. Nunca Na antes verdade, na até história antes desse do país. PT, talvez a preocupação com o enriquecimento pessoal fosse maior. Mas aqui houve uma preocupação também com o enriquecimento pessoal, claro, mas os grandes desvios foram para o partido, foram para os cofres dos partidos. Uhum. Ou seja, foi realmente uma apropriação do Estado pelos partidos, esses que estavam dominando. PMDB, PT, PT e o próprio PSDB. o próprio PSDB. Comeu por fora. Claro. É porque nunca na história desse país... Nossa, parecia o Lula agora, né? Nunca na história desse país. Um governo, um partido fez o que o PT fez. Todos roubaram? Ok, aí tudo bem, concordamos com isso. Todos roubaram, realmente. Mas nenhum partido na história do Brasil usou a corrupção como um método de governo. Institucionalizou. Antes... Um método para tentar se perpetuar no poder. Claro. Um método de Antes. tomar o poder Sim. mesmo. Mas e qual a intenção disso? Assim, ó, a gente quase já não fala mais, né, do Fórum de São Paulo. Foro de São Foro Paulo. de São Do Paulo. foro, né? Foro de São Paulo. É Foro de São Paulo. Eu sempre me esqueço que é a palavra correta para ser dita. Assim, ó, quando eu me dei conta que tinha algo além do que eu estava vendo, que eu fui na internet. A primeira vez que eu vi essa palavra, o Foro de São Paulo, eu fui pesquisar na internet. Eu fiquei assustada, não tem? Com as ideias de poder que tinha naqueles documentos. E era um envolvimento de toda a América Latina. Não, e para você ver, fazem parte do Foro de São Paulo as Farc. Tu viu? São organizações Não governamentais. são armadas do narcotráfico. Não, mas agora tem as Farc moderadas. Que recebe dinheiro da Odebrecht. Que recebe dinheiro da Odebrecht. Que agora eles já tentaram fazer assim uma aproximação, dizendo que eles não querem mais ser guerrilheiros, entendeu? Eles já querem Partido. isso, fazer um partido e foi realmente Agora eles só querem a rejeitado. presidência da Colômbia, só O isso. povo rejeitou. Sim, o acordo E qual foi a de paz narrativa foi esquerdista? rejeitado. Sim. Qual foi a narrativa da esquerda? A narrativa da esquerda disse: neoliberais rejeitam acordo de paz. Uhum. Dando a entender que nós, liberais, queremos a guerra, queremos a morte de todo mundo, queremos,
sabe? Não queremos paz. Quem não quer paz? Esse tipo de gente que vivem da guerra, que vivem, e quando eu falo guerra, né, eu não estou falando só de conflito armado, estou falando de conflito político, sabe? Que no Brasil, por exemplo, nós não temos conflitos armados a nível nacional, né? Mas os conflitos políticos aqui, cara, ultrapassam, sabe, algo que nenhum país eu vi, assim, aqui da América, pelo menos da América do Sul, né? Conflitos políticos aqui? Conflitos políticos. Esse povo, como ele não tem força para causar uma guerra mesmo, uma guerra civil, né? Eles trabalham tudo pela política, diferente na Colômbia. Lá existe guerra armada mesmo. Na Venezuela existe guerra armada, entendeu? No Brasil, não. Mas lá na Colômbia existe muita guerra armada porque também na população não vende bem esse discurso. Aqui vende melhor. Assim? O discurso até, digamos, esquerdista. Sim. Lá não colou. Então, realmente, a solução dos caras é partir para a agressão, né? Para agressão. Não sei aqui em que ponto isso poderia continuar ou ir para realmente uma agressão, mas eles conseguiram entrar e se infiltrar, se infiltrar diretamente na política. Tanto que o Lula foi numa das eleições dele, não sei em qual, na primeira ou na segunda, ele se vangloriou de que só partidos de esquerda estavam concorrendo. Acho que foi na primeira. Ele se vangloriou de que o pleito presidencial era só partido de esquerda. Ou seja, aqui vendeu bem esse assunto e eles entraram no mecanismo estatal. Eles estão lá dentro. Eu acho que aqui no Brasil ela foi instalada de uma forma tão na surdina. Insidiosa, assim. Isso. Aos poucos. Né? Então, quer dizer assim, se o Brasil realmente tivesse caído mais no fundo um pouquinho... Mais que isso? Mais do que... Marianas, economicamente, e a população, como já sentiu, né, o peso, né, da falta, né, de recurso para se manter, a guerra armada seria a solução. Civil, né? Que é o que está acontecendo na Venezuela. Né? Depois que o exército foi usado para dar tiro de fuzil em estudante que estava pedindo liberdade, isso aconteceu. O exército foi mobilizado com a seguinte ordem: não dispersa, atira mesmo. Isso é gravado, isso é documentado. Entendeu? O exército atirou em estudante. Não, isso que eu não consigo entender. Quando na Venezuela o governo manda fazer isso, e a esquerda brasileira apoia o governo venezuelano. Sim. Agora, quando algum vagabundo que está numa manifestação dessa, que acaba depredando patrimônio público, privado, e a polícia só dá um tapinha. Mata o mosquito que tá na cara dele. Só dá um tapinha nele. Aí esse mesmo pessoal, eles vêm criticar a ação policial que foi violenta, que foi isso. O problema é que a gente percebe, você tem que analisar esse contexto vendo o que a gente tem de imprensa, né? Porque, na verdade, o nosso jornalismo todo é engajado politicamente. Ou seja, você não tem uma análise dessa situação. Alguns veículos lançam ali, talvez a revista Veja lança uma coisa assim, mas não fala escrachadamente disso. Na TV você não vê isso, no noticiário da TV não se coloca real. O exército atirou em estudantes. Sim. Sempre tem um viés engajado. A narrativa sempre está engajada para o lado da esquerda. Sempre. Que esses grupos, aliás, esses governos são apoiados por esses grupos. Em qualquer um dos veículos. A Uni, por exemplo... São as distorções de informação, né? Sim. Justamente distorce. Para quê? Para não falar o que realmente está realmente está acontecendo. Aonde, né, aqui nós temos um grande instrumento que é a internet, né? Sim. Que pode ser a Globo, outra veículo aberto fala uma coisa, mas a internet expõe o que... Bem que tu tem que realmente, tu tem que ser honesta contigo mesmo, né? Porque às vezes a gente procura aquilo que satisfaz o que nós pensamos.
E realmente a gente tem que ser mais aberto para todas as informações. Quando eu vejo uma informação e eu duvido dela, eu vou pesquisar em várias outros portais. Que esse é o problema da galera, né? A galera vê o título, compartilha, nem lê às vezes para me ver qual é o real o contexto daquela situação. Aí sim eu posso compartilhar, tendo certeza que a minha opinião está bem fundamentada naquela informação que eu tive. Só concluiu, desculpa. Pode. Fabiano, indica para nós quando tiver o nosso tempo aí, que me parece que o programa hoje tem que acabar mais cedo, tá? Então dá um toque aí para nós. 6 minutos. 6 minutos. Então vamos passar aqui a Eliane Mari a respeito do que nós estávamos falando sobre as mulheres, né? No início, hoje é Dia Internacional da Mulher, hoje, amanhã, depois sobra algum dia para nós? Todos os dias. Todos os dias é o Dia da Mulher. É o dia de Todos os Santos. Sobra só o Novembro Azul, cara. Oh. Pra nós sobra só o Novembro Azul. Não, na verdade vocês comemoram o dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, que é o dia do... Então, todo dia é dia de todo mundo, né? Não, eu não tô brincando, né? Chacoteando. A Eliane Mari diz o seguinte: a mulher só sofre violência se pondo em uma posição submissa e dependente. Às vezes não, né? Às vezes mesmo que ela queira ser independente, ela também sofre violência. Tem muitas situações. Pode ser assim, a maioria das mulheres. Josimar Teixeira, obrigado pela audiência. A Giovana Fontes diz o seguinte: estão sendo super competentes, falando do PT. Estão sendo super. Quando eu comecei a ler, também achei. Aí encheu o peito assim. Estão sendo super competentes em afundar. Estão sendo super competentes em afundar o nosso Brasil. Aqui em São José dos Campos, em São Paulo, o PT afundou uma cidade que era maravilhosa antes da administração do PT. O Fabrício Muniz, quanto à declaração de convocação à greve, está falando da Gleisi, né, aquele vídeo que nós colocamos no início do programa, a Gleisi Hoffmann, senadora do PT. Quanto à declaração de convocação à greve geral do sexo feminino, essa situação aos nossos olhos é uma bizarrice sem tamanho, e é claro que os movimentos e as lideranças de esquerda sabem disso. Mesmo assim, eles promovem descaradamente, suspeito eu, que esses chamados são uma forma de medir sua influência e controle sobre a massa alienada. Devemos vigiar, pois sabemos o quanto isso pode ser desastroso se não levarmos a sério, por mais bizarra que seja. Tem razão, Isso aí é muito certo. Sim, muito certo. A gente ri, mas Fabrício, realmente importante. Bem colocado. Isso aí é muito certo, cara. A Martinha Alvina dizendo: o povo tem que ir para as ruas e botar pressão. Já tivemos grandes resultados, jamais se acomodar. Tamaí Quintanilha, obrigado pela audiência. Esse negócio de ir para as ruas custa caro, né? É caro botar o povo na rua. É caro. Não é fácil. Isso que a gente nem vai pelas mortadelas. A gente vai de graça do nosso bolso. E em um dia que não tem trabalho, né? Que Sim. as pessoas não trabalham. Né? Mas é realmente assim, ó, o custo disso tudo, sem o patrocínio, né, do sindicato, né, do imposto sindical, é muito caro. Aí mandaram uma mensagem para mim, uma entrevista que foi feita com uma jovem, não sei se vocês viram, que ela se diz uma das primeiras lá do movimento Brasil Livre, que fez todo o movimento lá na época contra a Dilma, né? E nessa entrevista ela diz que todo esse movimento era uma farsa, que era comandado pelo DEM, pelo PSDB, com Caiado, Aécio, recebendo dinheiro de empresas, de grupos políticos. E então descaracterizando totalmente o movimento do MBL, que seria naquela época partidário. Quando eu olhei no final de toda a entrevista, né, ela fala um monte de coisa ali e não prova nada.
não mostra nenhuma prova assim que realmente, né? Isso já foi levantado outras vezes, mesmo durante os movimentos do MBL, isso foi dito pela esquerda, né? Falado sobre isso para tentar descaracterizar o poder desse movimento. Não só do MBL, ela fala também do movimento Vem Pra Rua. E quando chega no final lá, aí quem mandou para mim estava lá, que a fonte original era como é que é? Diário do Centro do Mundo. Eu mandei a resposta para a pessoa que me mandou aquela entrevista, e eu disse para ela, olha, decidi, ter uma opinião formada. Porque quando eu vejo que a matéria é de um site como este, de esquerda, tendencioso, que trabalhou recebendo dinheiro público do governo para defender um partido político, qual é a confiabilidade, né, de uma fonte dessa, né? Eu disse, tu tens que definir de que lado queres ficar, né, a respeito de questões, de opiniões políticas, né? Nós trouxemos aqui o Paiva, num dos programas, que foi o líder do MBL de Santa Catarina, comentou aqui a respeito, né, de como eles ficavam lá em Brasília, em barracas, e nessa reportagem ele fala que eles ficavam em hotéis, né? E eu tinha contato com o Paiva naquela época, e sabia que realmente era difícil levantar dinheiro, né? Eu doei, o Guilherme doou dinheiro, para esse grupo se manter à frente, né, das manifestações e colocar o bloco na rua. Então, quando vem alguém aqui querer desmentir tudo isso e jogar tudo isso no chão, através de um site que totalmente tendencioso, não tem como acreditar nisso, né? Eu disse para ela, olha, eu não vou acreditar nessas fontes. E deu. Então nós encerramos o nosso programa. Hoje tivemos que acabar mais cedo porque, para quem não sabe, nosso programa é independente aqui no Jornal Nacional. Ia falar Jornal Nacional. Jornal, quase JN, né? JN, Jornal Nosso Povo. Se pensar bem, é internacional, né? Tá na internet. Então, aqui nós temos franqueado aqui as instalações, os serviços, né? Eles deviam estar pagando para nós, mas não, né? A gente não recebe nada para estar aqui. Ai. Então, próximo programa não vai acontecer. Nós temos que nos adequar aos horários que eles têm à disposição, né? Então hoje eles precisam realizar um outro trabalho fora do estúdio, vão precisar das câmeras, e nosso tempo, que era até as 8h30, tem que ser abreviado, né? Então, Gislaine, obrigado. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui hoje, né? E espero que no próxima semana estejam conosco novamente. Antes de passar a palavra aqui, lembrando o seguinte, dia 18 tem o segundo Fórum da Liberdade em Florianópolis. Os palestrantes confirmados são Adriano Gianturco, Roberto Eleri, Bruno Bodar, Cris Nauren, Benê Barbosa. Benê Barbosa, defensor das armas. Marcos Mendes, Cláudio Manuel, Luciana Jung, João Manuel Mansueto Almeida. Essas pessoas, elas são palestrantes, né, de renomes. Eu participei, eu e a Gislaine participamos do primeiro fórum. Vale a pena, muito bom, né? Dia 18 de março é o dia inteiro em Florianópolis. E tem um outro, queria falar de um outro aqui. No próximo dia 14, terça-feira, haverá o lançamento de um projeto em Imbituba, que se chama Imbituba Hall de Ideias, né? Será realizado na sede da OAB, né, às 19 horas. A intenção é fazer palestras, debates de ideias todo mês, né? Era um projeto que nós tínhamos para Imbituba, não conseguíamos, não sei se vai ser nos mesmos moldes que a gente gostaria, né? Mas eu vejo com bons olhos. Vamos ver se vamos participar ou não, né? Se seremos convidados ou não, mas acho bem interessante, né?
Então, terça-feira, toda terça-feira de cada mês, o primeiro agora dia 14. Alexandre, obrigado pela presença. Bom, eu queria agradecer a todos que acompanharam e, né, dar um recado final: leiam Ayn Rand, porque vocês não vão se arrepender. Até o próximo programa. Guilherme. Pessoal, muito obrigado pela audiência e boa noite, boa semana. Sábado, então, nós não teremos nosso programa de rádio em razão... Não, é no próximo. Como? Não é agora? O quê? Dia 18 de março. Não, é no outro, próximo? né? Não. Tá bem apressadinho, né? Não, Sérgio tá... mas hoje é dia 8. Hoje é, mas não é, mas é... Não, é. Ah, tá no outro. Sérgio tá Tô louco. Então tá. Essa aí é a preocupação com a Grace. Essa aí é a preocupação com a... Não, nós temos uma reunião depois, vai estender até mais tarde e a minha esposa não é petista. Tá? Então até a próxima terça-feira, quarta-feira agora. Agora é quarta-feira, né, aqui. Ou no sábado na Rádio NBC FM a partir das 11 horas da manhã. Obrigado pela audiência e até o próximo.